Ô, rapaziada, vamos reagir aqui às apostas imorais da Cazé TV. Cara, esse é um assunto que não é só da Cazé TV, não é só de futebol, né? Isso tem muito no CSzinho, né? Praticamente todos, ou quase todos os streamers de CS2 no Brasil, eles divulgam eh, cassino e bet, que é pior ainda, né? Porque nesse tipo de bet você consegue apostar no time, né? Por exemplo, numa Copa do Mundo, você não vai ver uma França entregando um jogo. Agora imagine você apostar num site que é totalmente manipulável, né, de CS, de abertura de caixas, né? Mas o ruim é a Valve, né? Só a Valve que é ruim, né? Então todos, basicamente todos os streamers de CS e de outros jogos também divulgam bets, né? E agora tem bet também a rodo na Cazé TV, né? Que a transmissão tá muito top, né? A transmissão muito boa qualidade, né? Mas para você que pensava que, os caras estão batendo milhões de espectadores e recordes no YouTube, né? Então eu acredito que vai se pagar, né? Mas aí os caras vão lá, patrocínio de um, dois, três bets, cara. Bizarro isso, viu? Vamos ver o vídeo desse cara aqui falando sobre. Falar desse escândalo das bets, das plataformas online de apostas esportivas. Vocês sabem quantas dessas plataformas são legalizadas no Brasil? 187. É Legalizadas no Brasil, 187. 187 casas de aposta. Nossa, tá de sacanagem, né, velho? Você tá de sacanagem, mano. Eu vou me ater ao que os veículos de comunicação que estão cobrindo, né, agora a Copa do Mundo, transmitindo os jogos do Mundial, têm feito. É um comportamento, no mínimo, imoral. Primeiro que você não vê nesses veículos reportagens sobre as pessoas que se viciaram em apostas, né? Se endividaram, destruíram suas vidas, a É vida óbvio das que não, né? famílias, pessoas que terminaram com seus casamentos, que se separaram, pessoas que se mataram. E isso acontece cada vez mais. Há vários psicólogos e psiquiatras sérios fazendo alertas, mas a imprensa não considera que seja essa uma pauta relevante. E a gente sabe muito bem por quê. Então, pode fazer reportagem de utilidade pública, né? Dá para tratar assim, sobre os perigos, os riscos do tabagismo, do alcoolismo, sobre vício em drogas, mas sobre vício em apostas, isso é proibido. Né? O máximo que eu vi, aliás, essa semana, foi uma matéria, não lembro agora em qual jornal, que falava das estratégias do comércio para atrair o público que o setor perdeu para as bets. É isso. 50 bilhões de reais que eram gastos no varejo no Brasil agora vão para apostas. Só que a reportagem não tinha uma linha sequer sobre os viciados nas bets, né, em como eles se entregam a essa desgraça. Era uma preocupação com o comércio, de um modo geral. E eu vou Cara, eu tava assistindo uns jogos, né? E o spam de comerciais de bet é insano, cara. É insano, cara. Induz muito o cara, mano, a querer ver, a criar conta, né? É ridículo, né, mano? Uma coisa é um adzinho ali, outra coisa é o jeito que faz, né? citar um exemplo da época em que eu era editor e apresentador dos blocos de esporte do Bom Dia Brasil, da Rede. Aí provavelmente vão falar que esse cara aqui tá com inveja da Cazé TV. O brasileiro, em geral, né? Sempre dá a cartada da inveja, né? Mas se você fosse patrocinado, se a casa de bets eh, te mandasse aí um patrocínio, com certeza você iria aceitar. Mas a bet só aparece pra quem faz sucesso. Aquele papo de merda de sempre, né? Aquele papo de bosta de sempre, né? Globo, No, 2015. no país, no país da patifaria, que é o nosso país, né? Vocês lembram? Estourou aquele escândalo FIFA Gate, né, que acabou atingindo a Mas que adianta reclamar da CBF, né? Não adianta nada, né? Confederação Brasileira de Futebol, né, atingiu o Ricardo Teixeira, o José Maria Marim. E a ordem na Rede Globo era não falar do assunto. Mas eu era apresentador de esportes de um telejornal, não de um programa jornalístico esportivo, um Globo Esporte,
um esporte espetacular. O assunto estava nos jornais, nos portais de notícias, então aquilo era constrangedor para mim, aquele silêncio, E não aquele podia veto falar, a né? qualquer pauta que investigasse aquele escândalo. Então eu resolvi procurar o chefe de redação da Central Globo de Esporte. Eu disse para Mas é ele, óbvio que nem a ia gente falar. precisa entrar nesse assunto. E qual foi a resposta? Tá maluco? Nós temos contratos de transmissão com os caras. É isso que acontece até hoje, né? Nesse país, né, cara? Se vendem, os caras fazem. Primeiro, tem aquele comercial muito top com o Ronaldo, né? Ah, de que tá liberado acreditar lá com o Ancelotti. Aí depois você vê toda essa patifaria de bet, de bet, de bet, de casa de aposta, de casa de aposta. Mano, Copa do Mundo nunca foi isso, cara. Essa parada de aposta. A galera ficava vidrada no jogo, né? Hoje em dia o cara fica vidrado na odd. É que bosta que virou, né, velho? E olha, demorou um tempinho, viu? Até que a Rede Globo finalmente começasse a falar das suspeitas sobre os dirigentes nacionais do Hum, nosso futebol. que será, né? É dinheiro, gente. Nesse caso, e no Lógico. caso atual das bets, a ética, a moral, os princípios do jornalismo vão para a cucuia. Por quê? Porque as plataformas Aí se você vai lá em qualquer transmissão, mano, o Brasil estiver jogando mal, e se você falar que, fulano tá jogando mal, é capaz do seu comentário ser retido. Você não precisa xingar ninguém, basta você dizer a verdade. Não tô falando que aconteceu comigo, etc. Mas vai fazer algum comentário normal. Mas a Bet tá liberada. A Bet pode, né? de apostas estão jogando dinheiro, muito dinheiro nos veículos de comunicação. Muito dinheiro que vem da desgraça alheia, É principalmente foda, da isso é foda. desgraça dos apostadores compulsivos. É igual o carinha lá do IFC, né? O Grino lá. Divulgando bet a rodo, né? Aí ao mesmo tempo é o cara que reclama de conta de cliente, né? Nossa, cara, falar de FIFA que eu vou ficar nervoso, cara. Melhor não, né? A Cazé TV é o caso mais grave, né? Vocês Também podem acho. olhar uma Porque o alcance que a Cazé TV tá tendo nessa Copa, cara, é absurdo, velho. Absurdo, mano. transmissão do canal nessa Copa para descobrir que há cotas de patrocínios compradas por mais de uma bet. Eu me lembro de pelo menos três: Bet Nacional, Bet 365 e KTO. Eu juro que eu nunca tinha visto isso. Por quê? Porque as cotas de patrocínio de um evento, como a Copa, sempre foi assim, nunca são vendidas para empresas concorrentes. Então, se você vende uma cota para um Entendi. banco, isso Ia ser só significa que aquele você banco, né? não vai ter outra instituição financeira como Entendi. patrocinadora. Se uma indústria de bebidas compra uma cota, ela será a única patrocinadora dessa área, desse setor. Bom, mas essa é uma questão que envolve o departamento comercial da Cazé TV e os patrocinadores do canal. É só para mostrar o poder financeiro das bets hoje. Ah, O que é imoral, num nível assim absurdo, é o comportamento dos narradores e dos comentaristas do canal no YouTube que está transmitindo todos os jogos da Copa. Eles têm feito uma campanha pesada, pesadíssima de incentivo a apostas num negócio que depende do vício. Eu acho que não deve existir bet lucrativa sem esse apostador compulsivo, né? E a turma da Cazé TV induz o tempo todo os espectadores a fazerem apostas arriscadas. é igual aquele parente seu que sabe que alguém tem problema com bebida. Aí a primeira coisa que ele vai fazer é oferecer bebida, comprar um monte de bebida pro cara. Pra ele estar perto. Igualzinho, cara. Improváveis para Mas a culpa é do cara que bebe, né? Não é de quem compra um monte de bebida do lado, né? dizer o mínimo, né? E É. dizem lá no canal que seriam ótimas probabilidades de ganhar. Por exemplo, no intervalo do jogo entre Canadá e Catar, disseram que era bom negócio apostar no empate do Catar, que já perdia de 3-0 e tinha tido um jogador expulso. Aí vem lá, futebol é futebol, tudo pode acontecer. É assim. E o jogo terminou 6-0 para os canadenses. É muita Não, canalice. isso aí é foda. Aliás, no mercado financeiro,
um comportamento assim é considerado criminoso. E eu fiquei feliz de ver uma entrevista do craque francês Mbappé, em que ele disse que não faz propaganda de bets porque de onde ele vem, elas já destruíram a vida de muita gente. E a pergunta é essa: quantas vidas, quantas famílias serão destruídas nessa Copa por causa do incentivo desmedido e imoral a apostas? Olha, eu tenho saudade do tempo em que Topa Tudo por Dinheiro era só um programa de televisão. Cara, esse cara acabou, hein? Fechou, lacrou. Cara, muito bom o vídeo. Hoje eu vou Não tem nem o que falar. Certíssimo. A maneira com que tá sendo feita ali as propagandas tá demais, né? Então, concordo, minha opinião aí. Se você quiser se inscrever no nosso canal para ajudar o nosso canal, aqui não tem merchan de bet, né? Não tem bot vir, não tem troca de inscritos. É só um cara falando a opinião dele sobre jogos e outros assuntos. Beleza? Tamo junto e até a próxima.